Olá, seja bem-vindo ao canal do Vanucci, seja bem-vindo ao No Play News. Episódio novo aqui de Papo de Novela. Marco Costa já está por aqui. Hoje a gente vai voltar a 1991. É isso, Marco? O dono do mundo, a pedidos, né? Os internautas é bom, né? Os inscritos aqui no canal, a nossa audiência pedindo para a gente falar um pouquinho do dono do mundo. É isso aí, Vanucci. Vamos falar do Dono do Mundo, novela de Gilberto Braga, que foi bastante polêmica na época que passou, e tem muita curiosidade, muita coisa legal para falar dessa novela. Vamos ver. Quero saber o seu olhar sobre algumas polêmicas ali, né? Porque eu acho que como obra aberta, ele foi corrigindo ali, tentando corrigir pelo menos, e hoje a gente consegue ver alguns os problemas que logo iriam surgir, né? Sim, Mas sim. de uma forma geral, Dono do Mundo, para você, está entre as melhores, entre as medianas ou entre aquelas novelas? Para mim, é uma das melhores novelas de todos os tempos. Tá no meu top 5, Dono do Mundo, sem dúvida nenhuma. É uma novela, para mim, foi uma novela impecável. Cometeu erros, mas os erros a gente vai explicar durante o conteúdo do vídeo. Houve muita coisa da época, do momento, né? E que o Gilberto não soube ali perceber aquilo logo que começou a novela. Mas Dono do Mundo tem uma novela, tem uma história impecável e atuações brilhantes. É uma das melhores novelas de Gilberto Braga, na minha opinião. Eu acho que quando a gente começa com a polêmica logo assim na cara, o público reage um pouquinho. Eu acho que sempre tem que ser aos poucos, né? Silvio de Abreu é perito nisso, né? Ele coloca todas as polêmicas, todos os tabus, o que ele quer falar ali, mas ele vai acrescentando aos poucos, né? Inclusive, a gente vai falar de Silvio de Abreu aqui também, porque teve dedinho de Silvio de Abreu em O Dono do Mundo. Vamos Vamos lá. lá. Dono do Mundo foi uma novela em 197 capítulos, passava mais ou menos umas 20, 40 na Globo, 20, 40, 20, 45. Uma novela de Gilberto Braga, Leonel Baceres, Sérgio Marques, Ângela Carneiro e Ricardo Linhares. Nessa época, o Gilberto Braga ele já escrevia em parceria. Então, dizer que a novela é só do Gilberto Braga não é real. O argumento era dele, mas o desenvolvimento de todas as tramas, de tudo que veio, tem muito dedo dos colaboradores. Ela estreou em 20 de maio de 1991 e foi até 4 de janeiro de 1992. Pegou Natal, pegou Ano Novo, pegou toda aquela época de final de ano ruim. Ela sucedeu Meu Bem, Meu Mal, de Cassiano Gabus Mendes, que já não tinha sido uma grande coisa, e foi sucedida por um grande sucesso de Agnaldo Silva, que foi Pedra sobre Pedra. A história da novela. O que o Gilberto quis contar? Ele estava ali naquela vibe do Vale Tudo ainda. Então, ele não admite muito que ele fez uma trilogia, que seria Vale Tudo, O Dono do Mundo, e a próxima novela dele, que seria Pátria Minha, mas foi mais ou menos uma trilogia falando de moral, de vale a pena ser honesto no Brasil, partindo do vale tudo, do vale a pena ser honesto, passando pela honestidade ou desonestidade de O Dono do Mundo, até chegar numa, digamos assim, num acerto de contas, que seria Pátria Minha. Então, contou a história do Antônio Fagundes, que era um cirurgião plástico, Felipe Barreto, cara, péssimo caráter. Ele tinha um empregado que trabalhava com ele, o tal de Mauro, e esse cara ia casar. Ele se apaixona, entre aspas, ele fica com muita atração pela noiva desse rapaz, a ponto dele ir ao casamento, e no dia do casamento, ele diz que, para um amigo dele, ele faz uma aposta, que ele iria ter uma relação com aquela noiva antes do noivo. A partir daí, ele trama tudo, faz uma história muito redondinha, acaba segurando o noivo no Brasil. O noivo acaba indo depois para a lua de mel, só que durante o tempo que ele fica com a Márcia na lua de mel, uma lua de mel que ele paga caríssima, num resort, ele seduz a Márcia cede e ele tem a primeira noite de amor com a Márcia. Ocorre que quando o noivo fica sabendo, ele acaba praticamente se suicidando, ele sofre um acidente automobilístico, ele sai correndo em alta velocidade,
A Márcia volta para o Brasil procurando o cirurgião, dizendo que está grávida ao Felipe, mas ele a trata como um lixo. A partir daí, ela jura vingança e a novela começa a se desenvolver por aí. O povo não aceitou muito isso, né? Ela ser a garota virgem ali que vai casar e ceder ao padrinho, ceder a esse homem que é o vilão ali, né? O povo não aceitou, veio a rejeição aí, né? Sim, a rejeição veio daí. Um dos fatores foi esse que a gente vai analisar durante as curiosidades da novela, mas um dos fatores realmente foi esse. A Márcia foi vista, eu lembro, eu assisti essa novela, foi uma novela que eu vi assim diariamente, com muita atenção, eu adorava. E as meninas que estavam comigo, as minhas amigas, falavam: nossa, essa moça é uma galinha, onde já se viu ela transar com o cara antes do noivo. Elas não perdoavam. Elas assistiram a novela, mas elas odiavam a Márcia e do começo até o fim não teve perdão para a Márcia. Até o final, quando ela faz um monte de coisa, ela tenta se reabilitar, o Gilberto tenta reabilitar a personagem, até o último capítulo ainda elas falavam: essa menina é uma galinha, não houve perdão para a Márcia, viu? Foi pesado. E a Malu Mader teve que suar ali para conquistar público, né? Porque teve uma rejeição, a crítica também contra ela foi o foco em cima dela ali, bem e difícil, né? A Malu vinha de personagens de grande sucesso, como Anos Dourados, Fera Radical. Ela era uma promessa, assim, estava muito promissora, era uma promessa de grande atriz. Só que o tom também que ela usou para desenvolver a Márcia, um tom choroso, um tom meloso, não agradou também. Depois ela dá uma virada, e particularmente eu gostei da virada, depois que ela, com um bisturi, ela corta o rosto do Felipe Barreto, e a partir daí ela vai presa, e quando ela sai da cadeia, que ela monta todo o esquema da vingança, a partir daí eu gostei da interpretação da Malu. Ela passa a ser prostituta, ela casa com um milionário, ou seja, a história, Dono do Mundo, é uma história muito polêmica, mas muito redondinha, muito legal, com todos os elementos que fazem sucesso numa novela. Hoje ia ter muita gente reclamando da novela, a novela ia estar sofrendo rejeição, que nem Mania de Você. Hoje com certeza, porque se nos anos 90 que nós tínhamos a banheira do Gugu, que a gente tinha o programa Coquetel com o Miele, onde as moças mostravam o peito em pleno horário nobre no SBT, ela foi rejeitada por ter tido uma relação sexual com o cara antes do noivo, você imagina hoje, com toda essa mudança da sociedade, tudo que a gente está passando e vivendo hoje em dia, nossa, hoje em dia ela seria execrada e com certeza Dono do Mundo não cabe hoje em dia. Como Reprise cabe, eu acho que todo mundo o admira. Você falou do Silvio de Abreu, ele teve um papel importante, né? Porque ele foi ajudar o amigo. Nós vamos chegar lá. Eu fiz uma série de curiosidades, ó. Antes da gente falar propriamente do Dono do Mundo, das curiosidades da novela, a gente precisa falar da época e do contexto que gerou esse fracasso, entre aspas, para a Globo. O Dono do Mundo foi lançado numa época em que o presidente da República era o Collor de Mello. As pessoas estavam assim desalentadas nesse país. Ele tinha tirado o dinheiro de todo mundo. A Globo já estava sendo mal vista. Uma das novelas anteriores, Rainha da Sucata, já havia penado por causa de plano cruzado nem lembro o nome do plano, um plano lá do Collor de Mello, que não deu certo, ele tomou o dinheiro de todo mundo. Então, esse contexto social era muito grande. As pessoas queriam ver alguma coisa que chegassem à noite e relaxassem, e não tomassem aquele baque. Esse foi o primeiro sintoma aí que deu problema. Segundo, foi que o SBT foi muito esperto. Ele lançou, e foi no vácuo, foi no escuro, não foi assim, vamos lançar porque Dono do Mundo está indo mal. O SBT resolveu peitar a Globo no dia da estreia do Dono do Mundo, e lançou 2 novelas, Rosa Selvagem, às 8 da noite, concorrendo com o Jornal Nacional, e Carrossel, às 8h30, 8h40, concorrendo diretamente com o Dono do Mundo. Foi um feeling muito grande do Silvio Santos, porque o Carrossel tinha explodido no mundo inteiro. No México, em várias cidades, vários países do mundo.
E a hora que o Silvio Santos lançou aquela dobradinha de novela mexicana, que era inédito também, ele nunca tinha passado novela mexicana à noite. As novelas mexicanas geralmente eram à tarde. Eu não me lembro se a primeira foi à noite. Eu acho que as primeiras foram à noite. Mas depois passaram à noite. Os ricos também choram, horário nobre. Isso, os ricos também choram, né? Depois ele passou a passar as novelas à tarde e depois ele relançou. Houve um tempo sem novela mexicana e aí ele relançou. E as duas novelas foram muito bem. Rosa Selvagem foi assim, uma super audiência e o Carrossel rebentou. Então, aí quando o Silvio viu que o Dono do Mundo estava dando aquela polêmica logo na primeira semana, que o Dono do Mundo começou com 48 pontos, e no último episódio, no sábado, ele deu 35. 35 pontos é a audiência do dia 2018 para frente da Globo. Você imagina 35 pontos naquela época. Dono do Mundo, uma novela das 8, que a anterior dava 55, 58 pontos, que era Meu Bem, Meu Mal, e dá 35 pontos num sábado. Então, realmente, aquilo lá, para a Globo, foi um baque. Tanto fez sucesso essas novelas do SBT, que quando chegou mais ou menos em setembro, o SBT lançou uma terceira novela, chamada Simplesmente Maria, que começava depois do Carrossel, às 9h10. E explodiu também. Pra vocês terem uma ideia, Carrossel teve 13 pontos de média final, Rosa Selvagem teve 17 pontos de média, mais sucesso que Carrossel, porque ela foi mais estável e mais curta. Carrossel foi muito comprida. Carrossel teve um auge, iniciou com 9, teve um auge de 28 pontos, mas terminou com 13. O último capítulo de Carrossel deu 13. A média final de Carrossel não foi 13, eu errei, foi 17. Igual a Rosa Selvagem. Uma média boa. Média boa, ixi, excelente. Mas para quem deu 28, terminar com uma média de 17, houve uma queda. O último capítulo de Carrossel deu 13 pontos. Foi o inverso do Dono do Mundo. O Dono do Mundo começou com 44, 45, caiu a 35, 32, teve um antipico de 32 pontos, mas depois terminou com uma média de 44 pontos, porque o Silvio de Abreu deu uma ajudinha ali, e o próprio Gilberto Braga, mestre, conseguiram reabilitar a novela, né? Só para ter uma ideia também do panorama, a novela antecessora, que foi Meu Bem, Meu Mal, deu mais ou menos 50 pontos. A novela sucessora, Pedra sobre Pedra, deu 55 pontos. E o auge dos anos 90, só para a gente ter ali noção, foi Renascer. Renascer deu 61 pontos de média. Então, se você for comparar os 44 pontos do Dono do Mundo, anos antes de Renascer, que deu 61 pontos de média, você vê o quanto a Globo cresceu em audiência do Dono do Mundo para frente, né? Foi vertiginosa o crescimento. Então, Carrossel, que batia de frente com o Dono do Mundo, foi inversamente proporcional. Começou baixinho, subiu e depois despencou. O Dono do Mundo começou lá em cima, 48 pontos, foi baixando e depois subiu. Então, eu considero o Dono do Mundo, apesar de todos os problemas, uma novela de sucesso da Globo. Né? Porque se for pensar, óbvio que você tem deslizes, né? Você derrapa, tudo mais, mas uma novela, se você consegue corrigir, você transforma ela em sucesso. Pior é começar alto e terminar baixo, né? Mas Carrossel foi uma novela também que causou bastante na época. Virou assunto nacional. Sim, né? Os 28 pontos de pico de Carrossel foi lá pelo capítulo 50, 48, 50. Então, você vê, foi alta, a audiência foi subindo. É que foi uma novela muito comprida, de quase 300 capítulos, passados praticamente na íntegra, e o Dono do Mundo conseguiu se reabilitar. Então, aí, quem sofreu foi Carrossel, né? Eu me lembro, eu trabalhava dentro de um fórum, na época, eu era escrevente, e amigos meus, principalmente as mulheres, assistiam tudo o Carrossel, ninguém assistiu o Dono do Mundo. E conforme o Dono do Mundo foi pegando,
elas foram desistindo do Carrossel e voltaram a assistir e passaram a assistir o Dono do Mundo. Então, o Dono do Mundo foi uma novela de sucesso, eu acho. Dá para ser considerado um sucesso, apesar de ter tentado o troféu de pior audiência da Globo durante uns par de anos. Acho que perdeu depois para Suave Veneno, do Agnaldo Silva, que aí teve 38 pontos de média e foi bem baixo. Né? E novela a gente tem que deixar bem claro, né? Nem tudo que você faz vai dar sucesso. Às vezes você olha, a sinopse é linda, maravilhosa e não vai. E aí você tem que ter o contexto também, né? Porque você tem uma parcela que saiu para Carrossel. Pronto, é isso, né? Televisão não é mais ou menos, a gente traça um paralelo hoje, né? Muita gente saiu de Mania de Você e foi encontrar o quê? Uma turca lá na Record, né? Que partiu de 3,5 pontos, hoje em dia dá 9, em média. Né? Bom, vamos lá para umas curiosidades da novela. O Daniel Filho, que era um dos chefões da Globo, quando ele leu a sinopse, ele chegou para o Gilberto e falou: você tá louco, cara, essa novela não vai dar certo. Existe um canalha de protagonista e uma galinha de heroína. Para quem que o povo vai torcer? Não tem jeito disso dar certo. Só que o Gilberto não enxergou na época. Aí, um dos colaboradores dele sugeriu uma coisa que eu acho que teria sido a redenção da Márcia, que ela fosse dopada pelo Felipe no dia lá da relação dos dois, da lua de mel, e ela tivesse sido, vamos dizer, violentada, né? Aí a Márcia não seria a Márcia, entendeu? Ela poderia até ter o lado da vingança, né? Mas ela não teria tido culpa. Se ela não tivesse tido culpa, o noivo não teria morrido. Se o noivo não morresse, não teria história. Então o Gilberto bateu o pé e falou: não, ela tem que ceder, ela tem que errar. Só que ele não imaginou as consequências. Mas você consegue matar o personagem do jeito que você quiser. Também. Não, isso é verdade. É que o autor, quando tem uma lógica, o autor não quer quebrar a lógica, mas pode. E se você for analisar, depois um internauta, amigo nosso, me passou a sinopse do Dono do Mundo, ele só mudou o final, mas basicamente ele seguiu a sinopse, ele não fez tantas mudanças não, né? A história do bisturi foi algo também que eu acredito que tenha sido um colaborador, talvez foi, eu acho que o Linhares, o Ricardo. Ele falou assim: vamos meter a Márcia cortando a cara desse sem vergonha, que o povo vai ficar do lado dela. E boa parte do público ficou, outra parte não, mas boa parte do público foi meio que a redenção da Márcia, quando ela tem aquele auge antes de ir presa, que ela corta a cara dele com bisturi. Essa cena é fantástica, é muito legal. O povo adora essas vinganças, né? Uma porrada, um ataque violento, o povo gosta. Certeza, é isso aí. Bom, Silvio de Abril contribuiu para dar aquela movimentada, aquela, digamos assim, mudança de rumo nos capítulos de O Dono do Mundo. E ele basicamente fez por agradecimento ao próprio Gilberto Braga, que havia feito o mesmo em Rainha da Sucata. A gente já fez aqui um papo sobre Rainha da Sucata, e no começo Rainha da Sucata também não foi um sucesso, porque apesar de não sofrer a concorrência do Pantanal, como nós já falamos, ela chocou o telespectador com comédia. Silvio pesou a mão na comédia. E foi o Gilberto que falou: olha, vamos jogar um drama aí, vamos fazer a coisa, modificar um pouquinho e ir lá mais para o lado dramático. Aí a Rainha da Sucata pegou e explodiu. E dessa vez foi o contrário. O Silvio não assistia ainda Dono do Mundo, ele assistiu os capítulos rapidão e foi lá e jogou mudanças significativas. E aí a novela começou a entrar nos trilhos, então o Silvio de Abreu foi um cara essencial para o Dono do Mundo, para o sucesso do Dono do Mundo. Isso é legal, né? Você vê que uma obra ela precisa ter as colaborações, né? O Silvio de Abreu, quando chefe lá da Globo, ele sempre defendeu, ele supervisionou várias obras, né? E ao mesmo tempo ele defendeu que todo mundo tivesse um supervisor, porque fazer uma novela
mesmo com colaboradores, com gente ao seu lado, gente boa, né? É trabalhoso, viu? Trabalhoso. Bom, o final do Dono do Mundo não ia ter o que nós vimos. Como novela velha não tem spoiler, né? De acordo com o chefe da noite, não tem spoiler. Então, vamos lá. No final, a Márcia e o Felipe não terminam juntos, contrariando a sinopse. Qual era a sinopse do Dono do Mundo? O Felipe vai ser aquele canalha que ele foi no começo da novela. A Márcia, pela vingança, vai conseguir tirar o CRM dele, ele vai perder o direito de exercer a medicina. Ele vai comer o pão que o diabo amassou, até a própria Márcia ver que ele está reabilitado, ajudá-lo a conseguir o CRM de volta. Ele conseguiria ser médico, os dois ficariam juntos e final feliz para os dois. Ou seja, uma porcaria de sinopse, de final totalmente nada a ver. Para mim, o final é fantástico. A Márcia faz tudo isso, ela bota ele na cadeia, quer dizer, ele vai preso, ela tira o CRM dele através dos planos, só que ele antecipou esse final feliz. Os dois ficam juntos, o Felipe come o pão que já amassou, a Márcia ajuda ele a recuperar o CRM, e tem uma cena que é imperdível, implacável para a audiência. O Felipe consegue ir para a cama com a Márcia de novo, aí ela está no quarto do hotel dormindo, o Felipe sai, fecha a porta de mansinho, toca a campainha, é o Júlio, amigo dele, personagem do Daniel Dantas, aquele que ele tinha feito lá atrás a aposta, e ele chega para o Júlio, antes do Júlio chegar, ele pega o telefone, ele liga para o camareira do hotel, para o pessoal do hotel, fala assim, olha, eu quero meu café da manhã assim, assim, assado, papaya. Aí falam para ele que não tem papaya. Ele fala assim, não quero nem saber, minha filha. Você atravessa a rua, você se vira, eu quero comer uma papaya. A gente já estranha. Opa, mas isso aí não é o Felipe bonzinho que a gente está acompanhando os últimos 50 capítulos. Aí o Júlio chega, ele olha para a cara do Júlio e fala assim, a vagabunda tá aí do lado. Deixa essa vagabunda acordar, que eu vou tirar essa vagabunda pontapé daqui. Vou botar ela no lugar dela, essa ordinária. Cara, para quem assistiu isso pela primeira vez, foi um choque, porque todo mundo acreditou que o Felipe tivesse regenerado. Até porque a novela estava no final, faltava coisa de 20, 30 capítulos para acabar. A gente acreditou, cara, foi um silêncio sepulcral na sala, eu estava com os amigos. Tem um filósofo. Não é possível. Tem um filósofo que fala: pau que nasce torto nunca se endireita. É isso. É isso. E com a mamãe que ele tinha, né, a Constância Eugênia, que foi assim brilhantemente interpretada por Natalia Timber, não tinha jeito de sair coisa boa dali, viu? Era ruim. Mas eu acho que a novela, tem alguns momentos que você não pode contrariar É claro que a gente acredita na redenção, a narrativa tem para isso e tal, mas às vezes você fala, não dá, né? O cara não ia mudar mesmo, né? E também tem um dedinho, para mim, ele nunca admitiu, certo? Mas para mim existe um dedinho de vingança do Gilberto em cima do público, em cima de quem não gostou da novela. Porque era para os dois terem terminado juntos, e aí dentro dele ele falou assim, vou dar o troco. Ou seja, o cara continuava um canalha, e no final da trama ele se sai bem, porque ele continua, ele perde o CRM de novo, mas ele casa com a filha de um milionário lá, fazendeiro, e olha para a câmera e a novela termina ele falando, e ela é virgem. E acaba a novela. Ou seja, ele deu um tapa na cara da gente, assim, quem não gostou da novela. Incrível, incrível. Mas o autor, quando sabe fazer. Com certeza, né? Estamos falando de Gilberto Braga, né? Um dos melhores autores da história da telenovela brasileira. Eu acho que o grande lance, o bonito de uma novela é você ver como tudo vai se manobrando, né, para que ela aconteça, né?
Porque às vezes você tem que contrariar um pouco o público, né? Porque senão você não vai ter uma história interessante. Exatamente, exatamente. E uma das coisas que o Gilberto fez também foi naquela novela de época dele, me fugiu o nome agora, com a Malu Mader e o Fábio Assunção. Força de mulher. Força de um Desejo. De mulher. Força de um Não, Desejo. Força de um Desejo. Ele também não foi sucesso, mas ele falou, não vou mudar 1 milímetro da minha sinopse. E 1 centímetro, e foi a sinopse que ele escreveu. E, para mim, também é uma das melhores novelas do Gilberto Braga, né? Impecável, e também temos Natália Timber. Eu discordo um pouquinho. Eu acho que assim, você não muda a sinopse. Eu concordo, não mudar. Mas o bom autor, ele sabe dar a volta e te convencer de que aquela é a melhor sinopse. Sim, não, também concordo contigo. É que a própria Globo, na época de Força de um Desejo, não entendia por que a novela não ia bem. Porque realmente a novela é muito boa. A novela é muito redonda. Ela é muito perfeita. E a Globo não entendia. Então, a própria Globo falou, não mexe. É o tempo da Marluce, né? Que foi um tempo bem complicado da Rede Globo. Complicadíssimo, complicado. Mas ela tem uma vantagem, ela tem um negócio que todo mundo criticava, né? Porque a Marluce não era da área da TV e tal, mas ela acabou com aquele lance de que tem autor que é só da... Autor e artista só do horário das 6. Falou, não, novela é importante em todos os horários. Acabou com isso. Isso é ela. Eu não concordo muito também. Eu acho que a gente tinha que ter identificação dos autores. Dos atores. Eu lembro quando o Tony Ramos só fazia a novela das 8, e ele foi fazer Livre para Voar às 6 horas da tarde. E deu uma chocada na gente. Falou, nossa, o Tony Ramos às 6 horas da tarde. Mas eu gosto. A era do Boni, para mim, foi a melhor fase da Globo. Foi uma fase impecável. E agora a gente tem a Mauri, né? A Mauri Soares. Né? Que o povo não gosta muito, né? Não é o povo não gosta muito. Ele só toma a decisão errada. Ainda bem que deixaram a Manuela meio que livre aí para escrever o Vale Tudo. Muita gente criticando, mas agora já estão chegando à conclusão que ela não foi tão bem interpretada nas declarações dela, porque a Odete Roitman vai ser a mesma Odete Roitman, ela vai começar daquele mesmo jeitinho, com aquela cena em cima dos olhos dela, e ela reclamando que ela quer vir para o Brasil, mas que ela quer ficar num hotel limpinho, desses que não tem brasileiro no mesmo piso, e vai continuar a vilania. Ela vai só atualizar a trama, né? Inclusive, até a sombrinha da Raquel, aquela sombrinha brega que a Regina Duarte usava, já tiraram foto aí da Thaís Araújo de sombrinha na mão. Ou seja, eu estou levando muita fé. Estou levando muita fé. Eu também tô. Fagundes quase infartou durante O Dono do Mundo. Apesar de ser uma novela que ele respeita e que ele adora, que ele fala que foi uma das melhores novelas. E o Gilberto também tinha um lance com o Fagundes. Ele tinha dado uns personagens do Fagundes muito fracos, como em Corpo a Corpo, o personagem é fraco. O Cacá, de Dança e Vez, é outro Zé Ruela, fraco pra caramba. E aí foi quando ele deu o Felipe Barreto. Falar, agora eu vou dar um personagem porreta pra você. E o Fagundes fez brilhantemente, né? E ele tava no auge da beleza, tava lindo. Ali é uma novela ele juntava Dono do Mundo com o Mundo da Lua, né? Na cultura. E ele quase infartou. Por isso que agora, por isso que depois ele colocou no contrato dele lá que ele tem dias para gravar, tem tudo, né? Porque ele não deixa de fazer o teatro, tem todo. E, ó, a Globo que faça assim para ele, ó, porque esse povo aí. Eu tô dando uma revida em Terra e Paixão, que confesso que eu assisti meio por cima. E agora que eu tô revendo Tony Ramos e Glória Pires, gente, aquilo é que é fio condutor de uma história. Apesar de vários equívocos que a trama tem, tinha Glória Pires e tinha Tony Ramos. E a gente tem que reverenciar essa. São muito elenco bons, faz, né? Elenco faz a diferença. Bom, o que mais que nós temos Dono do Mundo gerou revolta no mundo da medicina.
A Globo foi processada, depois não deu nada, mas eles achavam que a Globo estava fazendo um médico muito mau caráter por gosto deles. A gente teve Natália Timber, Constância Helena, Fernanda Montenegro fazendo uma prostituta, a Olga, que era, na realidade, mãe do Antônio Fagundes, do Felipe Barreto, que se descobre depois. Glória Pires fazendo a Estela e o Cadu Moliterno fazendo o Rodolfo, que a Estela se separa do Antônio Fagundes, né, do Felipe, e ela conhece o Rodolfo, os dois se apaixonam, e tem certo momento ali da história que eles praticamente protagonizam a trama. O Felipe continua importante, mas ele está naquela fase meio reabilitação dele, então ele perde um pouco aquela pujança do vilão. A Márcia foi uma personagem flat, assim, né? Flatline praticamente a novela inteira, nunca teve um estouro. E a Glória Pires é a Glória Pires, né? Linda, com cabelo liso, escorrido, comprido, espetacular. E ela toma conta da novela, ela e o Cadu Moliterno, eles praticamente protagonizam um tempão de novela. É incrível, né? Como a Glória Pires, ela tem esse poder em qualquer novela que ela entra, né? Qualquer novela que ela entra. Bom, a gente teve ainda a Letícia Sabatelli e o Ângelo Antônio fazendo um casal, a Thaís e o Beija-Flor, que foi muito chipado, deu muito certo. Deu certo até na vida real depois? Isso, deu certo até na vida real depois. Aí eles ficaram juntos, ficaram um tempão casados. Para mim, um destaque foi o Cláudio Correia Castro, inclusive ganhou o prêmio depois de ator coadjuvante. Ele fazia o pai da Thaís, e a certas tantas a Thaís vira prostituta, aí ela conhece um cara rico lá, que era o Antônio Paloni, casa com ele, e ela dá um aparelho de fax pro pai dela. E o fax era uma novidade, né? Não sei se o público mais novo entende o que é um fax, mas a gente escrevia um papelzinho assim, ó, aí passava dentro e saía na casa da outra pessoa que tinha fax. Isso aí era, assim, revolucionário. Meu Deus. Era o nosso WhatsApp na época, mas era para a empresa, porque o papel do fax era caríssimo. Era caro, era verdade. No começo era tudo caro, o fax era caro. Tanto que quando ele ganha, e ele não tem para quem passar fax. Então ele fica desesperado. As cenas dele e da personagem como é que ela chama? Almerinda, a Beatriz Lira, que era a esposa dele, são hilárias, porque ele quer passar fax de qualquer jeito, mas ninguém tem fax. Então ele começa a falar na empresa que ele vai mandar um fax para mandar para ele. É muito engraçado, gente, é muito legal. Bom, teve o Paulo Gorgulho pela primeira vez na Globo, ele vinha de sucesso do Pantanal, da primeira fase, que fez o José Leôncio, e aí a Globo contratou, tirou ele da Manchete, jogou ele pro Dono do Mundo para fazer um médico bonzinho, para ser o contraponto do Felipe, e que se apaixonava pela Márcia. Mas ali, ó, não deu liga, e eles não ficam juntos, e não deu certo a coisa. Tanto que o Gilberto Braga, ele não queria fazer esse personagem, não queria ter esse contraponto do médico bonzinho. Ele relutou até onde ele pôde. Mas aí a novela já não estava boa de audiência, o Boni chegou para ele e falou, se você jogar o Paulo Gorgulho, é 10 pontos de audiência que vai subir, porque o cara está no auge. E dito e feito. A hora que o Paulo Gorgulho entra, a novela ganha um outro ritmo, e ele subiu na audiência. Não foram 10, mas foram 6 pontos a mais no decorrer da participação dele, que ele vai até o fim da novela. Coisas de Boni. Coisas de gênio, né? Coisas de gênio. Bom, a abertura da novela, gente, quem não viu, é um espetáculo à parte, porque era um trecho do filme O Grande Ditador, Charlie Chaplin, e ele chutava uma bola, ele chuta no filme, e conforme a bola subia, aparecia cenas de mulheres sensuais, e ao som da música Querida, de Tom Jobim, que é obra-prima. A música é obra-prima. Então, é uma das melhores, se não a melhor abertura de novela da história da Rede Globo. É que a abertura de novela tem umas muito boas, viu? Muito boas. Ontem na Super Live a gente estava falando de abertura de novela. Tem umas muito boas. É até difícil. Tem... Atualmente difícil, mas fraquinha. Atualmente está fraquinha.
Então, atualmente, não tem mais Hans Donner, né? Então, aí não puseram ninguém para substituir o Hans Donner. Aí é fácil, como garota do momento, eu acho bonitinha a abertura. Mas um monte de desenho, seguindo outras aberturas, mais ou menos, de novela das 6, das 7, cheio de desenho. É legalzinha, é bonitinha, a música é bacana, mas... Essa vai ser a tendência agora, né? Não é até passar. Empobreceram, né, Vanucci? Eu lembro que você falou aqui que a própria abertura era já o início da trama, né? Você falou isso daí aqui. Você sabia o que ia ser a novela pela... E dependendo do autor, você pegava o Gilberto, o próprio Gilberto. O Maneco escolhia quase que a trilha sonora inteira, mas o Gilberto e o Silvio de Abreu, eles tinham muito costume de escolher a música tema de abertura, porque ela contava a história. Ela contava... Verdade. Bom, o Dono do Mundo levou praticamente todos os prêmios de 1991 e 1992. Foi a melhor novela, troféu Imprensa PCA, Fagundes ganhou o melhor ator, Fernanda Montenegro ganhou a melhor atriz, Glória Pires ganhou a melhor atriz coadjuvante, o Cláudio Correia Castro ganhou melhor ator coadjuvante. Então, apesar de ter sido polêmica, todos os prêmios foram do Dono do Mundo. Não, e eu acho que novela tem que ter a sua polêmica, tem que puxar os tabus, brigar com os tabus, porque é isso mesmo. Você uma hora você precisa cutucar as pessoas, né? Ponto. É isso. Não tem como. Certeza. A trilha sonora da novela foi um caso à parte. Quem não tem a trilha sonora do Dono do Mundo, vale a pena tentar ouvir, porque, assim, Tom Jobim, Marisa Monte, João Gilberto, Roberto Carlos, Gal Costa, João Bosco, só o fino da MPB, tudo música perfeita, tudo música linda, é uma das melhores trilhas sonoras da história também da telenovela, é o Dono do Mundo Nacional. E o Dono do Mundo Internacional também foi muito bem. A gente vê a Natalie Cole, que teve aquele clipe, ela cantando Unforgettable, junto com o pai, e o pai já havia morrido, e eles fizeram um jogo de imagens aí. Ali foi uma coisa bacana, porque na época também era novidade, né? Ela cantando com o pai dela, sincronizando a voz, a música é maravilhosa. Então, essa música é impecável, Unforgettable. Natalie Cole, quem não ouviu, o mais novo aí, os mais novos, corre para o Spotify e ouça, porque a música é maravilhosa. Basicamente é isso do Dono do Mundo. Para mim, foi uma das melhores novelas de Gilberto Braga, teve polêmica, teve pessoas que gostaram, que não gostaram, mas foi uma novela com ação, bem redonda, grandes interpretações, e que até hoje é vista como uma ótima novela. E eu acho que toda vez que a gente for falar dela, você tem que olhar mesmo o entorno, o que estava acontecendo no SBT, o que estava acontecendo em volta, porque foi isso, você tem uma rejeição, uma polêmica, um afastamento do público, aí as outras crescem, então nem sempre a audiência, você vai falar assim, a audiência é ruim, essa é baixa, a novela é ruim. Não, não é. Aqui você tem um entorno ali que pode roubar o seu público, pode roubar todas essas questões. É mais ou menos o que aconteceu em Força do Desejo, né? Estava em alta os programas da Record e da Band, que são policiais, né? O Cidade Alerta, o Brasil Urgente, e chegou um ponto ali que o povo foi assistir esses programas e a novela não correspondia à audiência, mas Força do Desejo e Dono do Mundo, ótimas novelas, né? Ótimas novelas. Acho que não dá para a gente julgar uma novela só pelo número. Não dá. Não dá mesmo. E tem novelas aí com grandes números que saem de baixo, né? Mas ruins, né? Você pegar Terra e Paixão, eu estava conversando esses dias com alguém aí sobre Terra e Paixão. E é isso, teve uma audiência alta, funcionou muita coisa, mas quando você espreme, você vê a novela bem pouquinho ali, mas o Valcir sabe trabalhar isso muito bem. Não falemos de Valcir Carrasco, que eu chamo o meu parceiro lá para o Júnior Guesla para defender o Valcir aqui. O Júnior defende até dizer chega, até dizer chega. Eu também. Para avisar todos vocês que estão assistindo o Papo de Novela, a gente vai ter 2 papos de novela especiais ali nas 2 últimas semanas do ano.
vamos fazer uma retrospectiva desse ano, nosso papo de novela. Olhar Legal. as novelas, analisar. Mas, ó, você vai ter que assistir, por exemplo, Reis. Reis. O que é Reis? Você vai ter que assistir Força de Mulher. Entendeu? Vai ter que... Eu pego uma sinopse aí, já dá para ter uma noção. Mas atualmente eu estou assistindo Mania de Você, eu assisto de vez em quando. Garota do Momento eu assisto todos os dias, porque quem não está assistindo Garota do Momento, pare tudo e vai assistir Garota do Momento, porque é muito boa. Muito boa. Garota do Momento é boa. Muito eu boa. Acho que às 6 e às 7 a Globo arrumou direitinho. A Volta por Cima eu não estou assistindo, preciso começar. Essa eu não estou assistindo ainda. É bom? Ela é boa. Essa eu gosto. Aquela novela. O que é história? O que é história? A história é de uma garota que não é garota, né? Uma mulher, uma jovem, né? que assume o comando da família e mostra muito disso, desse empoderamento feminino, dessa luta pela irmã, pela mãe e pela própria realização, né? Enquanto isso, um tio que gosta da vida boa, muito bem pelo Milren Cortaz, muito bem, que ele quer viver, só quer viver bem. Legal. Boa dica, vou começar a ver. E dia 20 de dezembro tem a super live com os melhores do ano. Ó, o povo tá votando lá, depois você vai se surpreender com os votos. Bom, legal. Semana que vem tem mais um Papo de Novela. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, faça sua inscrição, manda pergunta para o Marco. Só não vale brigar com o Marco pelo áudio dele. Só não vale isso, gente. Porque deixa eu dar uma explicação. Foi algum probleminha técnico, mas estava lá a história toda. Eu ainda desconfio que não foi o meu áudio, acho que foi coisa do lado de cá, mas tudo bem. E outra coisa que eu queria falar para o pessoal que escreveu muito nos comentários: esse cara não sabe nada, eles me chamam de cara, eu não tenho nome, eu sou o cara. Esse cara não sabe nada, esse cara não falou de Fera Ferida, esse cara não falou daquela outra novela, Quem é Você? Gente, o papo de novela da semana passada, da semana anterior, foi para falar de novelas dos anos 80 que correm o risco de não entrar porque ou foram perdidas ou foram regravadas de alguma maneira. Todas as novelas dos anos 90 estão preservadas. Então, uma hora vai entrar Fera Ferida, uma hora vai entrar Quem é Você, como entrou agora Cara e Coroa, ou seja, todas as novelas dos anos 90 estão preservadas. Por isso que nós não falamos de novela dos anos 90. Eu ia falar o quê? Olha, vai entrar Fera Ferida. Óbvio que vai entrar Fera Ferida. Fica o recado. Esse homem já tem haters. Isso significa que está fazendo sucesso. Adoro. Até o próximo episódio, então. Beijo. Tchau. Tchau.